Shalom, shalom. Voltamos aí para o segundo tempo, né? Sinal caiu e então nós vamos ter aí continuidade em A Tarde com a Torá, a parte 2 do dia 5 de janeiro do ano de 2022. Estamos no dia 3 de Shevat do ano 5782, pelo nosso calendário judaico. Baruch Hashem. Né? Então nós estamos aí, depois de sinal cai daqui, cai dali, e então tivemos que iniciar uma parte 2 da nossa A Tarde com a Torá, ok? Nós estamos aí com a Vânia Ivonete de Recife, o Pedro, o Jaime Rafael lá da cidade de Olot, na Espanha, o João Marciano lá da cidade de Seattle, Washington, Estados Unidos, a Cid Clay e a sua filha Edilane, lá de Camaçari, Bahia, o Iosif, da cidade de Santana de Parnaíba, aqui de São Paulo, próximo ali à capital paulista, né? A Eva de Curitiba, Paraná, a Janice Efting e o Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina, o Luiz Ribeiro de Itaquera Grande, São Paulo, né? Nós estamos aí de volta com o nosso sinal, tivemos que iniciar a parte 2, porque o sinal foi embora e não voltou. Não sei se o sinal caiu, se passaram rasteira em nós, seja lá o que for, a coisa está feia, né? Então, amados, dentro desse aspecto aí, o objetivo nosso é trazer a cada um, né, realmente os pontos de reflexões. As pessoas precisam refletir. O livre-arbítrio está em cada pessoa, então cada pessoa precisa decidir, né, realmente essa questão. Então, dentro desse aspecto, as pessoas precisam realmente decidir, confia ou não confia em Deus. É questão de emuná e bitachon, que é fé e confiança em Deus. Então, a nossa salvação está em Deus. A solução para as situações difíceis e complicadas que nós estamos vivendo na atualidade está em Deus. Deus está no controle de tudo. Parece que não. Sim, é o caso de Esther e Mordecai que nós acabamos de falar. Então, parece que Deus não está presente na situação, que é o que representa o livro de Esther, onde Deus não é mencionado nenhuma vez. Ele está oculto, mas não ausente. Ele está oculto, mas não é cego nem surdo. Ele está oculto, mas não significa que ele não permanece próximo de ti. Ok? Então é isso daí, amados. Então a questão é real. E nós precisamos aí ter a consciência divina e a consciência de família. Analise. Faça reflexão, peça a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, e Ele não te deixará sem resposta alguma. Ok? Baruch Hashem, vamos lá. Estamos aí com a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, a Inês Martins, Pirajuí, a Edilane e o Claudemir, de Bauru, a Luciana, de Marília, Baruch Hashem, a Yaritza Verônica, do Chile, mais alguma coisa aí? Vamos lá, vamos seguir em frente. Hoje nós estamos na quarta leitura, capítulo 11 de Êxodo, capítulo 11, verso 4, e até o capítulo 12, verso 20. Temos aí o início da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Temos a oferenda de Pêssar, e aí vem toda a instrução sobre a questão de Pêssar que nós temos aí dentro da nossa aliá de hoje, certo? Com referência à última praga, a morte dos primogênitos, os nossos mestres, eles comentam, né, pelo Talmud, trazendo para nós que na primeira noite de Pêssar, no exato instante em que deu meia-noite, Deus desceu sobre o Egito com 900.000 anjos destruidores
e matou a todos os primogênitos egípcios, tanto homens como mulheres, e casas em que o primogênito já havia morrido, o filho que havia nascido posteriormente, este era morto. Mesmo que um primogênito egípcio tivesse se mudado para outro país, era também igualmente morto. Os animais primogênitos também morriam, pois os egípcios oravam para eles. Se não tivessem morrido, os egípcios poderiam dizer, né? Nossos deuses, os animais, causaram esta praga. Deus também destruiu as imagens dos egípcios. Quando estes entraram, né, em seus templos na manhã seguinte, viram que todos os ídolos de metal se haviam fundido, ou seja, derreteram. Os de pedra foram quebrados e os de madeira apodreceram. E quando Deus passou sobre estas casas e matou os primogênitos, ele destruiu todas as casas egípcias, enquanto matavam os primogênitos egípcios. Ou seja, as casas também eram destruídas. Deus curou os judeus das dores causadas pela Brit Milá, porque 3 dias antes desta noite, eles fizeram a Brit Milá, a circuncisão. Não pensem que um primogênito egípcio que se escondeu na casa de um judeu escapou desta praga. Mesmo se ele estivesse dormindo na mesma cama que um judeu, o egípcio morria, enquanto o judeu era poupado, né? Então, a morte dos primogênitos não tem jeito. Aonde ele estivesse, ele morreria. E quando começou a praga, se aquela família que tinha o seu primogênito, que já tinha falecido anteriormente, o segundo filho, na sequência, ele era o primogênito, ele morria no lugar do primogênito aí dentro desse aspecto. Entre os animais também, todos os animais, o primogênito dos animais morreram também, para que eles não pudessem dizer, né, que os nossos deuses, né, o cordeiro, o cabrito, o carneiro, né, que eram os deuses para ele, para os egípcios, não viessem eles a dizer, né, que foram esses deuses que teriam infringido a eles tal castigo. Então, por isso, também entre os animais, todo primogênito morreu. Para que o princípio em que Deus disse, e todo o Egito saberá que eu sou Deus. Ponto. Ok? Então, nós vimos aí também sobre a questão, né, que Deus curou as dores causadas pela Brit Milá. Então nós temos aí 2 mitzvot, 2 mandamentos, em que Deus deu aos hebreus antes da saída do Egito. Aquela geração era uma geração muito pobre, de Zerut. Era muito pobre em mérito. Então, Deus deu 2 mandamentos para que eles pudessem ter méritos para poderem sair de cabeça erguida, né? Ou seja, eu pratiquei 2 mandamentos que Deus ordenou, então eu tenho méritos para ser liberto do Egito, né? Então essas 2 mitzvot foram exatamente a questão da Brit Milá, circuncisão, e a morte do korban, né? Um korban kasher, o sacrifício de um animal kasher, né? E nesse aspecto aí, eles prepararam então durante 4 dias, ficaram vigiando o animal, um cordeiro, um cabrito, que fosse, para que durante 4 dias eles estivessem analisando o animal em casa. O animal ficou na casa, ficou ali dentro da casa, no quarto com eles quando iam dormir. Eles ficaram 4 dias analisando aquele animal, seja ele o cordeiro ou o cabrito, para que realmente eles pudessem ver se não havia nenhum defeito naquele animal, né? Que o sacrifício precisava ser perfeito, né? E ao mesmo tempo, durante os 4 dias, era exatamente para eles refletirem, porque muitos caíram na idolatria durante esse período da escravidão. Muitos hebreus abandonaram realmente o princípio da fé monoteísta judaica, e também se entregaram à idolatria e às paixões do Egito.
Então, durante esse período, ele estaria ali diante daquilo que eles estavam adorando, junto com os egípcios. Mas que seria, depois de 4 dias, seriam eles mortos como sacrifício a Deus, um corban, um sacrifício perfeito a Deus. Então, durante 4 dias, eles ficaram analisando o animal, vendo se tinha alguma imperfeição ou não, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, eles estavam diante daquele cordeiro, exatamente, daqui 4 dias, eu vou sacrificar o Deus do Egito, o cordeiro ou o cabrito, né? Então, era o tempo hábil para eles poderem pensar adequadamente, né? O ridículo que eles caíram de adorar animal como se fosse Deus, né? Um ridículo em que eles caíram, né? E quando eles fossem então para o sacrifício, eles saberiam exatamente o que estavam fazendo. Então, portanto, né, para ficar bem claro, o sacrifício do cordeiro ou do cabrito que eles levaram ali não foi um sacrifício de perdão de pecados. Foi um sacrifício a Deus, como um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício de paz, certo? Então, nesse aspecto aí, foi uma ordenança de Deus para eles sacrificarem o cordeiro ou o cabrito. E nesse aspecto aí, eles estavam sacrificando a idolatria do Egito. Então, eles estavam, ao mesmo tempo, eles estavam queimando a idolatria dentro deles mesmos. Então, a verdadeira libertação do Egito, ela começou neste ato, quando sacrificaram o animal. Então, eles se libertaram do Egito que estavam dentro deles. Então, a partir desse momento, eles já tinham, de fato, todo o mérito também para a libertação. Então, dessa forma aí, teve a segunda ordenança que Deus deu, de fato, ao povo judeu, que começasse, então, alguns dias antes, para ganharem o mérito de serem tirados do Egito. Então, imagine que coragem tiveram as famílias judias para pegar um cordeiro, o Deus dos egípcios, e prepará-lo para o sacrifício como corban. E os judeus estavam temerosos, pensando como os egípcios ficariam... Voltou o sinal. A porta fechada está bloqueando o sinal. Ah, é? Tem que deixar aberto? Baruch Hashem. Ok? Então, o sacrifício, né, do cordeiro ou do cabrito era para que eles pudessem ter realmente o mérito para poderem sair do Egito, né? Então, dessa forma, eles fizeram aí, né, a Brit Milá e além da Brit Milá, eles fizeram o sacrifício do cordeiro. Então, nesse sentido, eles tiveram, de fato, vamos dizer assim, né? Eles deixaram Deus orgulhoso pela obediência pronta que eles fizeram com referência ao sacrifício, né? Deus disse a Moshe, então, para ordenar, né, que no dia 14 de Nissan, à tarde, cada família deveria sacrificar o seu cordeiro, e logo deverão pôr o sangue do cordeiro sobre os batentes em ambos os lados da porta principal, bem como sobre o umbral que se encontra sobre a porta. Deus passará sobre todas as casas do Egito no meio da noite de Pêssar e matará todos os primogênitos dos egípcios. O sangue nas casas dos judeus será prova para Deus que os judeus obedecem e cumprem os seus mandamentos. Por isso, terá piedade das casas judias e nada será morto ali. Então, cada família judia deverá assar seu cordeiro sobre um fogo aberto e comê-lo durante a noite de Pêssar, juntamente com matzot, os pães sem fermentos, e maror, que são as ervas amargas, né? O maror irá lembrá-los da dura e amarga escravidão do Egito. Todos deverão comer o corban de Pêssar, totalmente vestidos e segurando um cajado na mão, prontos para sair do Egito. Deus os tirará do Egito na mesma noite. Assim, devem estar prontos
todos os anos, na noite de Pêssar, comerão um Corban Pêssar, em recordação da saída do Egito, né? Então essa foi a ordenança de Deus para com o povo israelita sobre a questão do Corban, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão de fugir do exílio. Então ele diz assim: vocês devem comer o carneiro ou o cabrito, né, apressadamente. Apesar de os judeus terem renunciado à sua participação na cultura egípcia, os encantos do seu materialismo ainda exerciam certo fascínio sobre eles. Por isso, Deus teve de apressá-los a sair rapidamente do Egito, enquanto ainda estavam suficientemente impressionados pelas 10 pragas e dispostos a deixar o único lar que conheciam para se aventurar em algo duplamente desconhecido, o inóspito deserto e uma vida imbuída de santidade. Ou seja, aquela geração que estava ali no Egito, o único lar que eles conheceram foi o Egito. Então Canaã era de fato uma terra prometida, eles iriam conhecer aquela geração. Eles iriam conhecer. Então, o único lar que eles tinham conhecido era o Egito. E por isso todo o encanto, toda a sedução, toda a ilusão, né, que o faraó usou para com aquela geração foi exatamente essa, para que realmente o povo hebreu ficasse encantado, né, com a sua ilusão e cedessem, abandonassem o seu Deus, único Deus, e se entregassem à idolatria do Egito, o que ele conseguiu, com exceção da tribo de Levi e das mulheres. O mesmo se aplica quando saímos de um Egito pessoal, ou seja, sempre que deixamos para trás a familiaridade de uma forma anterior de vida e nos elevamos a um novo nível de consciência divina e seu correspondente estilo de vida. Para seguirmos em nosso novo caminho, é crucial manter o nosso entusiasmo e ímpeto, tomando todas as medidas necessárias para não voltar aos hábitos anteriores. Então, essa palavra aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, ela é muito propícia para nós Menenor, não judeus, que viemos de diversidades de práticas religiosas. E quando tivemos um contato com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós então mudamos o estilo nosso de vida. Então, nós deixamos para trás aquilo que era familiar e aquilo que era de uma forma anterior ao nosso estilo de vida. E nós partimos para um outro nível mais elevado de vida, de consciência divina e também uma vida de correspondência mais elevada dentro do campo de conhecimento e santidade. Então, nesse aspecto aí, o nosso Rebbe diz, para que nós possamos prosseguir, permanecer nesse novo caminho, nós não podemos perder de forma alguma o entusiasmo e o ímpeto. Realmente eu estou no caminho certo. E é aqui que eu vou. É aqui que eu sigo em frente, né? Então, entre aspas, né? Daqui ninguém me tira, daqui não saio, por exemplo, né? Então, é uma expressão antiga aí, né? Então, essa é a realidade. Com entusiasmo e ímpeto, nós temos que seguir essa nossa jornada monoteísta. E realmente seguimos em direção à nossa redenção final. A nossa redenção final, ela está ligada à redenção da revelação de Mashiach, a redenção messiânica. Esta precaução não será necessária nos dias de Mashiach, né? Essa preocupação de estarmos aí com entusiasmo e ímpeto, né? No novo estilo de vida. Isso será algo natural na nossa redenção final. Então, nesse aspecto, uma vez que essa redenção será absoluta e abarcará toda a realidade, não haverá possibilidade de retroceder
a mentalidade do materialismo, o estilo enganoso de vida anterior. Então, fugir do exílio, essa é a grande mensagem que temos para nós nessa tarde, nessa nossa quarta aliá, nesse quarto dia do Shabat. Então, que essas mensagens do nosso Rebbe Menahem Mendel fiquem gravadas em nossos corações e mentes e que nós possamos aperfeiçoar realmente esse conhecimento. O importante, nós não podemos deixar com que a nossa mente seja uma mente vazia, vácuo, porque aí os faraós da atualidade vão realmente aproveitar o vácuo e vão encher de pensamentos destrutivos. Por isso que uma grande parcela da população mundial está em pavor, porque realmente os faraós da atualidade encontraram muitas mentes vazias, que significa sem Deus, sem confiança em Deus. Então, por isso, que nós possamos, que estamos nessa jornada monoteísta, que nós possamos levar o conhecimento da unidade e da unicidade do nosso Deus, para que as pessoas voltem-se para a verdadeira fonte da salvação, no único Deus, no único Criador. Seja forte, seja luz, vamos em frente, anunciando que só Deus é Salvador. Shalom, shalom, até amanhã.